Usa-me, Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Eu sei, meu Deus, que sou falho, Pai, eu sei que eu sou pecador, meu Deus. Pai querido, mas eu te peço, Pai, tenha de misericórdia, Pai. Senhor, meu Deus, fala com a Tua igreja, meu Deus. Não deixe, Pai querido, nós desapercebidos, não, Pai. Fala, Pai, com o Teu povo esta noite, meu Deus, para que nós venhamos, Senhor, meu Deus e Pai eterno, sair daqui, Pai, transbordando, Pai querido, com a Tua, Senhor, meu Deus, presença, Pai querido, com alegria, Pai, de saber que o Senhor, meu Deus, é quem fala conosco. Dá-nos discernimento e sabedoria, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Meus irmãos, os irmãos acharam? Gênesis capítulo 5, versículo 22. Diz assim, ó. Vamos ler o 21 também, para nós entender tudo. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Glória a Deus, pode ficar-se à vontade, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o que eu quero estar frisando aqui nessa passagem aqui, nesse versículo aqui 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Primeiramente, meus irmãos, aqui nós vamos ver uma genealogia de Sete. Nós vamos ver, meus irmãos, uma genealogia aqui, a qual, meus irmãos, para chegar até Enoque. O nome Enoque, meus irmãos, significa, meus irmãos, consagrado a Deus. O nome Enoque significa consagrado a Deus. A gente vai ver uma genealogia aqui bastante, meus irmãos, interessante. A gente vai ver uma genealogia aqui quanto aquele povo andava com Deus e tanto que era próspero. Aquele povo, meus irmãos, gerava filhos e filhas, e os anos dele eram de 900 e de 700. Reparem, meus irmãos, que naquela época o ser humano ele vivia mais. Mas aqui nós vamos ver, meus irmãos, um varão aqui, a qual era o nome Enoque. A Bíblia está falando aqui, meus irmãos, relata dele muito pouco. Não vai falar de muita coisa. Mas eu quero frisar aqui para nós aqui, que andar com Deus tem um significado na nossa vida. Para nós andar com Deus, meus irmãos, não é só andar, mas tem que ter santidade, é mudança de vida. Enoque aqui, como está dizendo nesse pequeno texto aqui, meus irmãos, que andou Enoque com Deus, e Deus não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou ele. O tanto que ele era, meus irmãos, consagrado a Deus, o tanto que ele fazia a vontade de Deus. Mas na frente a gente vai ver, meus irmãos, a genealogia falando, aí vai vir um homem também temente a Deus chamado Noé. A gente vai ver, meus irmãos, um homem chamado Noé. Noé, meus irmãos, aqui se nós vai ver, meus irmãos, Noé era Noé da idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cã e Jafé. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, que andar com Deus tem um significado. Andar com Deus tem um significado na nossa vida. Quantos hoje, meus irmãos, largaram de andar com Deus para andar, meus irmãos, conforme o mundo anda? Para deixar a glória de Deus, para pegar a glória, meus irmãos, das coisas do mundo. E nós, meus irmãos, andar com Deus tem um significado na nossa vida, é mudança, é caráter para andar com Deus. Não é de qualquer jeito
ficar nós andando, o povo dele andar de qualquer jeito na terra. Enoque fazia tudo quanto Deus pedia, Enoque fazia. Repare que Enoque, meus irmãos, ele foi abençoado tanto por Deus, que teve muitos filhos e filhas. O relato, meus irmãos, aqui na Bíblia está falando aqui de ser abençoado por Deus, é de ter muitos filhos e filhas. Porque Deus, quando fez, meus irmãos, Adão e Eva, ele falou: povoa a terra, e multiplica-se na face da terra. É para multiplicar, é multiplicar. Então era bênção a gente ter filho, era bênção naquela época. A gente vai ver tantos, meus irmãos, profetas, varões, servos de Deus, que andavam reto com Deus. Mas a gente vai ver, meus irmãos, ao longo dessa genealogia, vai gerar também Noé. Noé, meus irmãos, agora vai nascer. E agora Noé vai ter uma missão, porque naquela época o ser humano estava corrompido. O ser humano estava fazendo coisas que não agradavam mais os olhos de Deus. Tirando de Noé para cá, de Gênesis para cá, também está a mesma coisa. O povo está corrompido no pecado. O povo está corrompido. O povo agora, meus irmãos, não quer ter mais o significado de andar com Deus. Não quer mais. Andar com Deus tem um significado da nossa vida. E eu quero frisar para nós esse momento aqui, meus irmãos. Agora, meus irmãos, aquela geração ali já estava corrompida. Deus vai se arrepender de ter fazido agora o ser humano na face dessa terra. Deus olha para o ser humano, olha para essa face dessa terra e vê tanto corrompimento, tanto pecado, que ele olha e fala: eu vou destruir o ser humano que fiz, vou destruir o rap, vou destruir tudo. Mas naquela geração incrédula que estava ali, meus irmãos, vai aparecer um temente a Deus, Noé. Noé olha assim, meus irmãos, e acha graça do que Deus falou. Meus irmãos, quando na igreja o anjo fala, meus irmãos, que Jesus está falando, que o irmão sobe aqui e fala que Jesus está falando, ou que Deus fala que Ele está voltando, nós temos que ficar alegre. Nós temos que ficar alegre igual Noé ficou. Noé achou graça aos olhos de Deus, nós temos que achar graça aos olhos de Deus, porque Jesus está voltando. Imagina, meus irmãos, nós viver num lugar eterno, aonde, meus irmãos, não vai ter mais doença, aonde não vai ter mais briga, aonde não vai ter mais nada disso que nós vemos nessa terra. É um lugar de paz, um lugar de alegria. Agora Deus, meus irmãos, agora está querendo destruir agora a face da terra com um dilúvio. E Noé olha para ele e acha graça. Noé acha graça porque vai vir um dilúvio. Porque Noé era temente a Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Agora Deus vai falar para Noé: Noé, eu vou destruir toda a face dessa terra. Eu vou destruir todo o ser humano que fiz, todo o réptil. Mas faça uma arca para se salvar. Reparem, meus irmãos, que o projeto de salvação de Deus naquela época, meus irmãos, era a arca. Noé era tão temente a Deus que Deus pede ele para fazer a arca. Olha o que Noé falou para Deus. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Quando Deus manda, meus irmãos, a gente se consertar, a gente tem que se consertar logo. Quando Deus manda, meus irmãos, a gente buscar a alma, a gente tem que buscar a alma logo. Quando Deus manda, meus irmãos, a igreja se consertar, tem que se consertar logo. Não tem medo nem termo, meus irmãos, não tem isso não. A palavra de Deus é sim, 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 não, não, não. Noé agora vai construir a arca. Noé agora vai construir a arca. E aqui, meus irmãos, no capítulo 6, versículo 22, vai dizer desse jeito: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Desde Enoque, meus irmãos, quando Deus levou Enoque,
que não fala muito de Enoque, a gente vê que ele era um homem temente a Deus, que andava sempre com Deus, agradando a Deus. É tanto que Deus tirou Enoque dessa terra e ninguém mais viu. Mas ele deixou filhos e filhas. Ele deixou a geração dele. E dessa geração veio Noé. Desse povo veio Noé. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Noé fez conforme tudo que Deus mandou. Noé andava com Deus. Noé era temente a Deus. Noé era pregador do Evangelho. Noé tinha um significado quando ele andava com Deus e clamava a Deus. Ele tinha um significado que Deus abençoava ele. Nós, meus irmãos, para andar com Deus tem um significado na nossa vida. O crente andar com Deus significa só vestir uma roupa e falar e colocar uma Bíblia na mão, debaixo do braço, como o ditado é desse jeito, que o crente fala que o crente só usa a Bíblia para tampar a sua vaqueira. É isso que o mundo fala de nós. Mas eu estou dizendo, meus irmãos, o fato que não é só nós pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e falar: agora eu estou salvo, agora eu sou crente, agora eu sou servo de Deus. Não. Tem um significado na nossa vida. Tem um significado aí, é a mudança. É fazer conforme tudo que Deus manda. É seguir os mandamentos conforme o pé da letra. Conforme o pé da letra. Lá no 1 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. No capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e inabaláveis sempre, abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Reparem, meus irmãos, que ali, quando Deus falou para Noé que ia destruir toda a carne, todo ser humano, aquele povo ali estava tudo corrompido, que Noé construiu uma arca. Noé teve um benefício. Noé teve um benefício, porque ele andava com Deus, ele era temente a Deus, e através dele a família dele foi salva, e ele foi salvo, e ele construiu uma arca. Deus deu um escape para ele naquele momento, a arca. Hoje, meus irmãos, para nós, a igreja simboliza a arca. Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. Quantos aí, meus irmãos, estão andando aí conforme do jeito que quer? E o servo de Deus tem que andar conforme Deus quer e fazer conforme Deus manda. Aleluia, é verdade. Conforme Deus manda. Agora, meus irmãos, imagina Deus lá mandando Noé passar o piche, que é o betume. E se ele não passasse na arca? A arca ia afundar. Deus falou para Noé: a tábua tem que ser de tal árvore, isso e isso. Ele fez conforme tudo. Aqui no versículo 22, Deus está dizendo aqui, assim fez conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé fez tudo, porque Noé era temente a Deus. Noé era temente a Deus. No meio daquela geração ali, Noé era temente a Deus. Aquele povo estava tudo corrompido, é tanto que a Bíblia vai falar que eles tudo morreu no dilúvio. Eles tudo morreu, pereceu nas águas do dilúvio. Só ficou Noé e a sua família. Mas essa noite, meus irmãos, nós estamos andando conforme Deus está mandando? Nós estamos fazendo conforme Deus está mandando, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, o nosso trabalho aqui não é vão, não é vão o nosso trabalho. E andar com Deus tem um significado, meus irmãos, tem um significado. Significa ter comunhão com Deus, persistir na obra de Deus como Noé. Repare aqui, igual o apóstolo Paulo está falando aqui. Igual o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos. O nosso trabalho não é vão.
Os nossos trabalhos não é vão na obra de Deus. Não é vão. E no capítulo 6, 22, Noé fez tudo que Deus mandou. Por isso que Noé foi salvo. Nós vamos entrar, meus irmãos. No dia que Jesus voltar, nós vamos subir se nós estivermos fazendo tudo conforme o que Deus está mandando aqui. Se nós estamos andando com Deus ou não. Nós vamos subir só se nós estivermos fazendo isso que Ele está fazendo aqui. Como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus e obedeceu. Como Moisés, Deus manifestou o poder dele para Moisés. Deus manifestou o poder dele para Moisés, reconheceu os caminhos e pensamento de Deus como Moisés. Lá nos Salmos 103, versículo 7 diz assim, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus efeitos aos filhos de Israel. Noé, meus irmãos, Moisés, ele foi escolhido para tirar aquele povo do Egito. Ele foi escolhido por Deus. Ele andou conforme Deus mandou, meus irmãos. Ele andou com Deus. É tanto que Deus manifestou o poder dele para Moisés. A gente vai ver Moisés abrindo o mar vermelho. A gente vai ver Moisés pegando aquele cajado e virando cobra. O poder de Deus. Deus também manifesta o poder dele para nós. Deus manifesta o poder dele para nós, meus irmãos. Conforme nós fazer tudo que Deus mandar, meus irmãos. Conforme, meus irmãos, nós andar com Deus, Deus vai manifestar o poder dele para nós. Não vai ser diferente com Moisés, não. Não vai ser diferente com Moisés. Basta nós fazer tudo que Deus manda e andar com Ele. Aí nós vamos ver o resultado dentro da igreja. Aí nós vamos ver o resultado aí fora. As pessoas passando por nós falando verdadeiramente isso aí é servo de Deus. Eles andam com Deus. É um povo que temente a Deus. Um povo que faz tudo que Deus manda. Já parou, meus irmãos, para pensar isso? Já parou para pensar? O tanto que esses povos aqui andavam com Deus e tantos feitos que eles faziam. Tanto que Deus usava eles. A gente vai ver Moisés abrir aquele mar vermelho ali, aquele mar ali. A gente vai ver, meus irmãos, Noé construindo na arca. E assim vai. Mas a palavra é, meus irmãos, se nós estivermos andando com Deus e fazendo tudo que Ele está nos mandando fazer, se nós estamos obedecendo a Ele, aí nós vamos ver a glória de Deus. Quer ser usado por Deus? Obedece. É só obedecer. Só obedecer vai fazer a mesma coisa que aconteceu com eles aqui, Você viu, meus irmãos, Enoque. A Bíblia não relata muito dele, mas é um pedacinho que a gente lê ali, a gente vai ver que Enoque andava com Deus. É tanto que Deus tomou Enoque, levou para ele, tanto que o homem andava, era reto diante de Deus, fazia tudo conforme Deus mandava. Será que é diferente para nós? Será que nós somos diferentes de Noé, de Moisés? Se nós fazer tudo conforme Ele mandou, Deus mandar, Ele vai usar nós. Glória a Deus, né, meus irmãos? Deus maravilhoso. Ser corajoso e zeloso como Finéias. Ser corajoso e zeloso como Finéias. A gente vai ver Finéias, o sacerdote. Ali no meio daquele povo ali, meus irmãos, tinha uma praga. Tinha uma praga. Deus maravilhoso. Números 25, versículo 7, 8 e 9. Diz assim, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita, até o interior da tenda. E os atravessou ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel.
Os que morreram da praga foram 24.000. Meus irmãos, agora aqui para nós aqui, meus irmãos, Finéias, o sacerdote, aquele povo ali, meus irmãos, brincava com Deus, é tanto que veio uma praga sobre eles. Agora veio uma praga agora, meus irmãos, e aquele povo trouxe esse homem e essa mulher ali. Ele, corajoso, pegou uma lança e atravessou e o matou ali para a praga cessar. Agora eu trago para nós aqui. Será que nós vamos deixar a igreja ser escandalizada? Será que nós vamos deixar as coisas de Deus ser escandalizadas aí fora do mundo, meus irmãos? Será que o servo de Deus não vai defender a obra em Finéias? Será que nós vamos defender a casa de Deus, o lugar que a gente veio para orar, para buscar o nome do Senhor? Será que nós não vamos defender contra essas obras malignas, contra essas pragas do mundo, contra os levantes de Satanás? Será que nós não vamos, meus irmãos, simbolizando a lança aqui que ele pegou para atravessar aqueles dois ali, vamos simbolizar a oração, o jejum? Vamos simbolizar, meus irmãos, isso? Vamos simbolizar que nós estamos aqui na presença de Deus, é para buscar a presença dEle, é para Deus reter essas pragas, é para Deus, meus irmãos, repreender essas coisas ruins, para que pessoas vejam, meus irmãos, esse lugar como um lugar, casa de oração, igual Jesus falou. Reparem, meus irmãos, que quando ele fez isso, quando Finéias fez isso, a praga cessou. Só que morreu, meus irmãos, ali, morreu lá, meus irmãos. A praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Pode ser 1.000, pode ser 4.000, pode ser muitos, meus irmãos. Mas se nós tomarmos posição na casa de Deus, meus irmãos, a praga cessa. Esses levantes cessam. Mas se nós estivermos andando com Deus e fazer conforme Ele mandou, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos fazendo isso, meus irmãos? Que o povo está esvaziando. O povo não está aguentando mais doutrina. É palavra. O povo não está mais aguentando. É comichão nos ouvidos. Nós temos que lutar. Igual ele lutou aqui, Finéias lutou. Ele protegeu ali naquele momento. Nós temos que ser igual ele, ser corajoso e zeloso como Finéias. Nós temos que ser corajoso e zeloso como ele. Para Deus operar dentro da igreja, meus irmãos. Para Deus vir fazer alguma coisa dentro da igreja, para Deus fazer alguma coisa não só dentro da igreja, mas com esse povo aí, meus irmãos. Mas com esse povo aí, que a praga está vindo, está cessando eles aí, meus irmãos. Está tendo uma praga no meio desse povo aí, esse povo aí está engolindo. E a gente tem, meus irmãos, que buscar Deus e fazer conforme Ele manda. Né, meus irmãos? Graças a Deus, né, meus irmãos, por isso. Deus maravilhoso. Ser determinado como Davi. Ser determinado como Davi, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 e 37 diz assim, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircuncioso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais a Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Meus irmãos, tanto servo de Deus, que quando está vendo o inimigo, e está virando as costas, está com medo do inimigo, está correndo do inimigo, não está sendo determinado igual Davi aqui. Meus irmãos, Golias, meus irmãos,
ele afrontou o exército do Deus vivo. O diabo aí está afrontando os crentes está correndo, meus irmãos. O diabo está afrontando a igreja e os crentes não estão fazendo nada. Meus irmãos, o servo de Deus ele tem que lutar, tem que ser determinado igual Davi. Olha aqui, meus irmãos, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este circuncioso filisteu será como um deles. Olha o que Davi estava falando. Davi era um jovem. Davi era um jovem. Meus irmãos, aquele homem, meus irmãos, gigante, Golias, estava afrontando o exército do Deus vivo. E Davi, meus irmãos, sentiu as dores, e foi lá para lutar, foi lá falar para Saul: eu vou para a luta, eu vou. Olha aqui, meus irmãos, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este silencioso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí lá no final a gente vai ver: e disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. A partir da hora, meus irmãos, que nós começar a se levantar, ser determinado igual Davi, falar para Satanás, em nome de Jesus eu vou com você, o exército de Deus vivo, e você vai ser derrotado, infeliz, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. A partir de nós colocar Jesus na frente, fazer o que ele manda, meus irmãos, a vitória está garantida. Davi, meus irmãos, ganhou a batalha. É tanto que a Bíblia vai falar que Davi cortou pessoas da cabeça dele, venceu. Quando nós estamos, irmãos, com Deus vivo, com Jesus, nós vencemos todas as guerras. Basta nós se levantar e ser determinado como ele. Deus é verdadeiro, é verdade. Olha o que Saul falou para Davi: vai, que o Senhor é contigo. Agora está entendendo, meus irmãos? Está entendendo aí? Para nós acabar com essa praga aí, com essa fraqueza. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo por que nós andar com Deus tem um significado na nossa vida? Por que esses homens aqui eram usados por Deus? Porque ele fazia tudo conforme Deus mandou fazer. Eles faziam. Quando Deus falava com eles, ele não esperava 2 dias, 3 dias não, igual muitos esperam não. Fazia agora. Se Deus está mandando um certo Deus, eles consertar é agora. Não é esperar para amanhã não. Está entendendo, meus irmãos? Se Deus mandar, meus irmãos, nós ir orar com uma pessoa e naquela pessoa falar: olha, Deus está mandando você se consertar, nós temos que ir agora. Se Deus falar isso para qualquer um de nós temos que ir agora. É agora, é agora. Está entendendo, meus irmãos? Deus agrada quando nós começamos a fazer a vontade dele. Deus agrada. Deus agrada. Está entendendo? Andar com Deus tem um significado. Andar com Deus, meus irmãos, não é para qualquer um não. Andar com Deus é para quem quer andar com Ele. Para quem quer andar com Ele. Andar com Deus, meus irmãos, é só pegar um paletó, vestir aqui, ó, estou indo para a igreja, já estou com Deus, chegar em casa e ficar de boa. Não, tem que fazer tudo conforme Ele manda. Igual Noé fez aqui, ó. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim ele fez. Assim Noé fez a arca, é assim que deu certo. Veio o dilúvio, aqueles lá morreram, salvou Noé e a sua família. Glória a Deus, meus irmãos. Deus maravilhoso. Moisés reconheceu os caminhos de Deus, e Deus fez o que, meus irmãos? Moisés andou com Deus. Deus manifestou o seu poder para Moisés. A gente vai ver lá na Bíblia. Finés foi corajoso. O que fez? A praga cessou. Ele se levantou, acabou
com aquelas coisas ruins ali agora. A praga cessou na hora. Meus irmãos, andar com Deus tem um significado muito importante para o cristão. O servo dele tem que andar conforme ele manda. É obedecer. É obedecer. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Deus maravilhoso. Mantenha a tranquilidade no Senhor, como Paulo na tempestade. Quantos, meus irmãos? Quantos aí vê a luta, vê a batalha, aí começa já não ter a tranquilidade igual o apóstolo Paulo teve. Lá em Atos, capítulo 27, diz assim, 9 e 10, depois de muitos tempos, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: Senhores, o que Paulo vai falar para eles? Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Agora Jesus fala para nós: não pense que vim trazer a paz ao mundo, mas eu vim trazer a separação, eu vim trazer a espada. Quando Jesus fala trazer a espada, meus irmãos, é lutas, é batalha. Paulo estava aqui, meus irmãos, agora tranquilizando aquele povo. Se a gente lê, meus irmãos, tinha um lá que não estava dando assunto, eles não estavam dando assunto para Paulo mais, para o apóstolo Paulo, não estava dando assunto mais. Eles não estavam dando assunto, não estavam acreditando, mas Paulo estava falando: vejam que a viagem vai ser perigosa. Meus irmãos, Jesus falando para nós: vejam que a nossa caminhada vai ser perigosa no caminho meu. Cuidado com o maligno, viu, servos meu? Cuidado com as obras malignas. Cuidado. Jesus sempre confortou, meus irmãos discípulos. Sempre confortou. Agora o apóstolo Paulo está confortando, está falando aqui para aqueles povos daquele navio. É Jesus falando aqui, tenha tranquilidade nas provas, nas batalhas. Tenha tranquilidade, porque vai vir tempestade, vai vir luta, mas tenha tranquilidade. Se nós está vendo um irmão desesperado, vamos confortar ele. Calma, irmão, calma. Jesus é bom. O apóstolo Paulo estava tranquilo. Por que o apóstolo Paulo estava tranquilo? Porque ele sabia do Deus que estava servindo, meus irmãos. Ele andava com Deus, meus irmãos, ele tinha uma vida com Deus. A gente vai ver tantos feitos que o apóstolo Paulo fez, porque ele fazia tudo conforme Deus mandou. Aleluia, Senhor. Estava tranquilo, estava no barco lá, mas ele estava tranquilo. Não estava desesperado igual os discípulos lá naquele barco. Senhor, Senhor, acordando Jesus: Senhor, salve-me, estamos perecendo. Jesus vai levantar e vai olhar para ele: ô, homens de pequena fé. Jesus vai fazer o quê, meus irmãos? Jesus naquele momento confortou o coração deles ali: ô, homem de pequena fé, calma, acalma a tempestade, aquieta-te, mar. E foi uma grande mudança ali naquele navio. Meus irmãos, é Jesus falando: olha, as provas da vida vai vir. Vai se levantar a família, vai se levantar muita gente, vai se levantar. Vai ter luta, vai ter prova, vai. Mas acalma, confia em Deus, confia. Está entendendo, meus irmãos? O que andar com Deus significa? Significa isso aí: tranquilidade. Imagine, meus irmãos, aquele povo ali naquele navio, o desespero que estava, e o apóstolo Paulo ali falando. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, meus irmãos: Deus maravilhoso. Senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, vai vir luta, vai vir batalha,
Nós vamos ter a tranquilidade, vamos esperar no Senhor. Porque quando vem a prova, depois vem a bonança. Se a gente vai ver lá, depois que eles passam ali, vem a bonança para eles. E vai ser assim. Vai ser assim, meus irmãos, o resto da nossa vida, né, meus irmãos? Conforme nós fazemos tudo o que Deus mandou. Se nós fazermos isso, meus irmãos, se dele andar com Ele, nós vamos ser bem sucedidos. Seja aqui nessa cabeceira, seja em qualquer lugar. O servo de Deus é bem reconhecido. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Santo Deus de Israel, aleluias. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. Tem um coração ardente como os discípulos de Emaús. Agora, será que nós estamos tendo esse coração ardente de Jesus? Será que nós estamos falando, eu vou para a casa do Senhor, meu Deus, e vou receber uma vitória? Eu vou lá porque o Senhor está lá. Será que nós estamos tendo esse coração fervente igual os discípulos? Porque Jesus já tinha ido, já tinha voltado, já ia apareceu para ele no caminho de Emaús. Diz assim lá em Lucas, capítulo 24, 31 e 32, diz assim, ó. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, será que nós não arde o nosso coração quando nós vemos essas promessas aqui dentro da Bíblia para nós? Será que nós não ardemos o nosso coração, meus irmãos, quando Jesus revela a sua presença para nós, meus irmãos? Será que nós não ardemos o nosso coração quando nós estamos na casa dele, clamando o nome dele, meus irmãos? Meus irmãos, fale e pensa para você ver, meus irmãos. Aqueles discípulos ali estavam ardendo o coração, meus irmãos. Um vai olhar para o outro, olha, não, meu coração estava ardendo, o meu também. Quando nós estávamos colocando as Escrituras em ordem. Aqui nós estamos falando o que, meus irmãos? Dentro das Escrituras. Meus irmãos, será que o nosso coração está ardendo agora neste momento por Jesus? Porque Jesus está revelando essa palavra para nós. Será que o nosso coração está ardendo? Será que nós estamos aquele fogo espiritual dentro, meus irmãos? Glória a Deus, né, meus irmãos? Deus maravilhoso, Deus de mistério, Deus de glória. Aqueles discípulos iam no caminho de Emaús, meus irmãos. Até pouco tempo, meus irmãos, eles não reconheceram Jesus. Eles não tinham reconhecido ele, mas Jesus estava com eles ali. Quantas pessoas, meus irmãos, Jesus está sempre com ele, mas não está reconhecendo ele. Você sabe como que Jesus vai manifestar para mim, vai manifestar para você, meus irmãos? É através da palavra. Através da palavra. Ele vai manifestar através da palavra para você. Ele está manifestando aqui agora, neste momento, com essa palavra aqui. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Aí os discípulos vão olhar um para o outro e vai dizer, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele caminhava, nos falava, quando nos impunha as Escrituras. Nós ficamos alegres, meus irmãos, quando Jesus revela uma palavra dessa dentro das Escrituras. Não falei de mim aqui, não falei hora nenhuma da minha vida aqui, para ninguém aqui. Não falei de onde eu vim, de onde que eu vou, não falei, mas falei dentro das Escrituras. Revelar-se aqui pelo Espírito Santo de Deus essa palavra, meus irmãos. Essa palavra você pode perceber que foi revelada pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, domingo, eu estava sentado na portaria, Deus me dava essa palavra. Deus me dava essa palavra aqui.
Meus irmãos, andar com Deus tem um significado. Tem mais significado aí de andar com Deus. Caráter. Tem mais significado aí de andar com Deus. Né? Por isso que é bom a gente andar com Deus. Deus revela o seu poder. A gente fica corajoso, tranquilo quando vem as provas. Glória a Deus. A gente fica calmo, fica com paz. Por isso que é bom servir a Deus. E ainda, meus irmãos, uma alegria tão grande que quando revela o poder dele para nós, né? Deus maravilhoso, Deus de mistério, Deus de glória. Os irmãos entenderam a palavra? Enoque andou, meus irmãos, com Deus. Deus levou ele. Noé andou com Deus. Deus deu escape para ele. Paulo andou com Deus, meus irmãos. Moisés andou com Deus. Davi andou com Deus. José andou com Deus. A gente vai ver, meus irmãos, ali no Egito, tanto que José foi usado por Deus, porque fazia tudo conforme Deus mandava. Tudo conforme Deus mandava. A gente vai ver, meus irmãos, ele sendo ministrado pelo Espírito de Deus ali. Meus irmãos, para não deixar aquele povo da terra passar fome, aquele povo do Egito passar fome, aquele povo da região não passar fome, o tanto que ele foi usado por Deus. Porque, meus irmãos, quando Deus tem uma promessa para nós, se a gente andar conforme Ele manda, meus irmãos, e fazer conforme Ele diz, meus irmãos, tudo vai dar certo na nossa vida, meus irmãos, tudo. Tudo. Agora, para a igreja aqui, para nós aqui. Se nós fazermos isso, meus irmãos, ao pé da letra, o que Jesus está falando aqui para nós fazer, meus irmãos, esses bancos vão lotar de gente.